Olá pessoal, tudo bom? Voltamos com mais um vídeo da nossa série da fonte da TV LG. Então, pessoal, agora nós vamos falar da fonte principal. Nós já falamos da fonte standby, já falamos do acionamento do Power On, já falamos também do PFC. E agora nós vamos falar do acionamento da fonte principal. Por que fonte principal? Porque esta fonte é a fonte de potência, é onde vai fazer com que as outras necessidades da TV, ela possa ser trabalhada, no caso, possa ser alimentada. Então é a fonte que vai ter uma potência suficiente para que todo o funcionamento da TV venha a funcionar, certo? Então por isso que chama fonte principal, beleza? Então vamos aqui ao nosso análise. Então, aqui nós temos a nosso CI oscilador, né, que é o IC101, certo? Esse C101, pessoal, ele precisa da alimentação no pino de VCC, certo? Um pino de VCC para funcionar. E qual será esta alimentação no pino de VCC, pessoal? Essa alimentação no pino de VCC, ela será acima de 11 volts, certo? Acima de 11 volts. Então eu tenho que ter acima de 11 volts para que ele possa gerar o PWM. Mas só isso? Só preciso ter essa tensão acima de 11 volts para gerar o PWM? Não, pessoal. Aí, nesse caso, nós precisamos de outras variáveis, né? Neste caso, o que que vai acontecer neste circuito integrado? Quando eu tenho aqui a tensão acima de 8 volts, ó, tá vendo aqui? Tensão acima de 8 volts. Neste ponto aqui, pessoal, eu vou ter a condução também aqui nesse ponto, ó, quer dizer, vai entrar aqui ó, 11 volts e aqui vai sair 10 volts, ó. 10 volts, vai sair aqui 10 volts, certo? 10 volts para alimentar aqui, ó, esse ponto aqui, ó, o capacitor chamado capacitor de bootstrap, ó. Nesse caso, vai passar aqui, eu vou ter o menos 0,7 aqui, vou ter aqui, e nesse ponto aqui eu vou carregar esse capacitor, ó. Esse capacitor é o capacitor de bootstrap, certo? Que vai ficar carregado, porque no momento que eu tenho aqui a tensão entrando aqui, este MOSFET aqui, ó, esse MOSFET, no tempo que eu estou carregando, este ponto aqui, ó, vai já estar polarizado, né? Nesse caso, quando a tensão ela passa acima de 11 volts, primeiro eu vou ter aqui o fechamento aqui, ó, desse desse MOSFET, quer dizer, vou ter a tensão aqui de acionamento aqui desse MOSFET. Então eu vou ter este ponto aqui ligado ao GND, ó, esse ponto ligado ao GND, certo? Esse ponto vai estar ligado ao GND. Então nesse caso eu vou ter o carregamento aqui, ó, certo? Desse capacitor. Então, neste ponto aqui, eu vou ter o carregamento desse capacitor para que esse capacitor fique carregado com 10 volts. Então, aqui nesse ponto, ó, pessoal, nesse ponto, quando a fonte começar a funcionar, quando aqui começar a funcionar, que aqui tiver os 10 volts, quando acionar o power on, na corrente, né, igual eu falo, não é espírito, é corrente, então nós vamos ter uma corrente circulando aqui, que vai vir aqui para carregar esse capacitor e ao mesmo tempo preciso ter o fechamento. Então, ao mesmo tempo que eu libero aqui para vir essa tensão para cá, eu também vou liberar aqui, ó, para polarizar o MOSFET para que eu possa ter o carregamento, ter a condução aqui, ó, para ter o carregamento nesse ponto, certo, pessoal? Então, mas só isso é necessário? Então, quer dizer, eu tenho que ter os 10 volts aqui nesse ponto, beleza. E agora? Isso aí é rápido, pessoal, isso aí é muito rápido, né, nesse caso. E o que que eu preciso mais? Eu preciso que essa tensão nesse ponto aqui no Vsense, ó, ela seja acima de 1,4 volts, certo? Seja acima de 1,4 volts. Então, se você está analisando esta fonte e você tem a tensão acima de 11 volts e você tem que verificar esse ponto aqui, ó. Da onde vem esse ponto aqui? Esse aqui vem do 395 a 400 volts, certo? Da tensão do PFC. Quer dizer, o PFC subiu, chegou a 395 volts. Nesse divisor de tensão aqui, ó, se você calcular, ele vai dar acima de 1,4 volts. Então é isso mesmo. Então tem que ter acima de 1,4 volts aqui neste ponto aqui para que eu possa gerar o PWM. Então, tendo essas variáveis, agora sim, tendo essas variáveis, certo? Tendo essas variáveis, eu vou gerar o PWM. Então, nesse caso, aqui não é um PWM, pessoal. Aqui é uma tensão que ela vai, primeiro ela vai ser, né? Ela vai ficar aqui desta forma, certo? Ela não vai ser PWM, vai ficar dessa forma, certo? Até
no momento que agora sim eu vou gerar o PWM. E como eu vou gerar o PWM? Vou gerar o PWM dessa forma, gerar o PWM aqui nesse ponto, certo? Então essa tensão vai polarizar esse ponto aqui, ó, certo? Vai polarizar esse ponto. Polarizando este ponto aqui, o que que irá acontecer? Vai polarizar esse ponto, eu vou ter também uma condução aqui nesse ponto aqui, ó, e agora eu vou subir essa tensão nesse ponto aqui, ó, tá vendo? Eu vou subir essa tensão, eu venho com essa tensão aqui, eu vou subir essa tensão de 10, aqui eu vou ter 395, então aqui eu vou ter 405 volts, ó, 405 volts agora, certo? 405 volts, que eu tenho 395, vou ter 405 volts aqui, e eu vou, aí aqui eu subo, ó, eu vai subir aqui, ó, tá vendo? Aí aqui vai subir aqui para, né, a tensão maior do que aqui, nesse caso de 405 volts. Então aqui em cima eu vou ter 405 volts, 405 volts. Aqui nesse ponto aqui eu vou ter 395, 395 e aqui eu vou ter o mesmo 395 volts, certo? Eu vou ter o mesmo 395 volts, beleza? Então vou ter essas variáveis aqui. Isso por um instante de tempo, né, pessoal? Vou ter um instante de tempo nesse ponto, certo? Vou ter esse instante de tempo enquanto esta variável aqui, enquanto este DUT esteja em nível lógico alto. Agora, no momento que este nível lógico ele venha a cair, o que que irá acontecer? Aí sim eu vou ter a geração de um PWM, né, que vai ser sim o PWM, certo? O PWM, vou ter aqui a geração do PWM, e quando eu tiver a geração do PWM, e o que acontece com essa tensão? Essa tensão, ela vai nesse ponto aqui, quando aqui estiver alto, que eu esqueci de falar, quando aqui estiver alto, essa tensão que vem aqui de 395, ela vai fazer isso, ela vai vir aqui, certo? Ela vem aqui internamente, ó, beleza? Vem aqui internamente e vai carregar esse capacitor aqui, ó, carregar esse capacitor. Veja que ele é de 800 volts, vai carregar esse capacitor, né? Vai carregar esse capacitor, carregando esse capacitor, e aqui quando eu estiver carregando eu tenho um pulsinho aqui, ó, esse ponto aqui, que vai ser dividido por tensão, depois nós vamos falar sobre ele aqui, certo? Então eu vou carregando esse capacitor aqui, vou carregar esse capacitor com toda a sua, né, potência, né, com toda a sua potência, e o que que irá acontecer? Então eu vou ter a indução, né? Eu vou ter uma indução aqui nesse ponto, certo? Vou ter a indução nesse ponto aqui, certo? E agora, o que que irá acontecer quando, né, nós não tivermos mais o DUT aqui neste ponto, e sim o DUT, quer dizer, o nível lógico alto, aparecer neste ponto aqui, e nesse ponto está em zero. Então eu vou ter a reversa, né? Eu vou ter a reversa aqui da tensão. Então essa aqui, eu vou, nesse ponto aqui vai estar em corte. Deixa eu pegar a borracha aqui. Eu vou apagar aqui para você entender. Então, neste ponto aqui, eu vou estar em corte, ó. Vou estar em corte aqui neste ponto, certo? Aqui eu vou estar em corte, vai cortar aqui. Cortou, pronto. Cortou aqui. Em cima vai ficar os 395 volts. Em cima vai ficar os 395 volts. Vou pegar novamente aqui a caneta. Em cima vai ficar os 395 volts. Mas aqui, nesse ponto aqui, ó, vai ter tensão, né? Nesse ponto vai ter tensão. Por quê? Porque esse capacitor está carregado. Aí o que acontece? Esse capacitor começa a descarregar e agora sim ele vai conduzir aqui para este ponto aqui, ó. Vai conduzir, ligar para o GND. Então eu vou ter aqui a inversão. Se nesta estava saindo assim, agora começa a sair ao contrário, sai assim, certo? Então vai ter a inversão aí de polaridade do transformador, certo? Na carga e na descarga do capacitor, beleza? Então é dessa forma que irá acontecer. E neste ponto aqui, o que é esse ponto aqui? O que é esse ponto aqui que você falou que nós ia falar depois? Esse ponto aqui, ó, tá vendo? Esse ponto aqui é um circuito que ele vai ser responsável, nesse caso aqui, ó, vai ser responsável para que venha dar, né, o chamado, certo? Nesse caso, para que você não tenha problema de quando este capacitor aqui estiver, quando você tiver esse capacitor carregado, você gere o PWM, porque aí nesse ponto aqui, ó, ele vai descarregar todo o capacitor, vai descarregar, quando aqui descarregar, ó, vai descarregar o capacitor, aí vai descarregar, descarregando todo esse capacitor. Quando aqui a tensão aqui cair, ó, nesse ponto aqui, aí ele vai gerar um novo PWM. Gerar um novo PWM aqui nesse ponto, tá vendo? Vai gerar um novo PWM. E nesse ponto aqui também, ó, eu tenho aqui nesse ponto, ó, eu tenho aqui, ó, um ponto também que vai monitorar, ó, tá vendo? Então tudo vem de lá, ó, nesse ponto aqui vai monitorar, ó, a overcorrente aqui também, certo? Aqui vai monitorar a overcorrente, ó, certo? Então aqui, nesse caso, não pode passar acima de 0,3 volts, né? Mas isso é pico, né, pessoal? Aqui é pico que vai ter assim, ó.
vai ser sempre pico, né? Então eles vão estar sempre monitorando ciclo a ciclo. Toda vez que acontecer o PWM aqui, eu vou estar olhando para ele lá, certo? Vou estar olhando para ele lá, beleza? Então aqui nós vamos ter um, um capacitor de soft start, né? Um capacitor de soft start que vai partir aqui, ele vai partir, né? Nesse caso, o CI, certo? Aqui eu tenho a malha de feedback, a malha de feedback vai estar monitorando a saída da tensão nesse ponto, nós vamos falar depois, mais à frente. Então, é dessa forma que você irá monitorar. Então, é bem simples, né, pessoal? Bem simples que você irá monitorar. E aqui também eu tenho. Então, pessoal, aqui temos o GND, ó. Temos esse GND, ele vai ser responsável aqui para fazer o aterramento aqui desse MOSFET também, certo? Nós temos aqui o GND do circuito integrado, que nós temos o GND do circuito integrado, ó, que vai estar ligado aqui nesse ponto, e vai estar ligado aqui nesse ponto e aqui nesse ponto, certo? Então, tá aí, né, nesse caso, o funcionamento. Então, você vê, né, pessoal, é simples, né? É simples, é só você entender o funcionamento de como se analisa, né, de como essa analisa, certo? E agora, como é que vai funcionar a malha de feedback? A malha de feedback, essa malha de feedback, vejamos uma coisa, pessoal. A malha de feedback, quando você encontra a malha de feedback assim com o pino 3, né? Pino 3 aqui ligado ao GND, então você está vendo que não tem ninguém que está mandando tensão aqui. Então, de onde virá essa tensão para fazer o reconhecimento da malha de feedback? A tensão virá do próprio CI. O CI que vai enviar essa tensão aqui, ó, certo? Para este ponto, beleza? O CI vai enviar essa tensão para este ponto. E nesse caso aqui, nós vamos ter a polarização. Então aqui internamente aqui eu vou ter um monitoramento aqui, eu vou ter um monitoramento de acordo com essa tensão. Se essa tensão vai variando para mais, para menos, eu vou ter aqui a variação para que eu possa fazer com que haja a variação do nosso DUT, certo? Nosso DUT para aumentar e diminuir a tensão. É dessa forma que irá funcionar. Então, pessoal, como será a análise de tensão? Vejamos que nós temos aqui a tensão de 57 volts, ó. Nós temos aqui a tensão de 57 volts. Nós temos a tensão aqui de 24 volts e nós temos a tensão aqui de 12 volts. Então, peraí. Essa tensão de 27 volts está sendo monitorada? Não, essa tensão não está sendo monitorada. Essa tensão está sendo monitorada? Sim, essa tensão está sendo monitorada. Essa tensão de 12 volts está sendo? Sim, está sendo monitorada. Então nós temos aqui, neste caso, nós temos aqui um monitoramento de tensão dupla, né? No caso, nós temos a tensão de 24, a tensão de 12. Mas qual é a tensão que realmente, né, vai importar aqui nesse caso? Então, pessoal, vejamos que aqui nós temos a tensão de 24 volts. Não dá para você ver que eu aumentei um pouco, né? Mas 24 volts nós vamos ter aqui. E nesse 24 volts vai estar ligado nesta malha aqui, ó. Nesta malha aqui, certo? Onde eu tenho um resistor de 2K e 47K. Então, o total desta malha aqui, eu tenho um resistor de 49K. E nesta outra malha aqui, eu tenho um resistor de 10K com um resistor de 6.2K. Então, nesta malha eu tenho 16.2K, certo? 16.2K. E nesse ponto aqui eu tenho, né? Nesse caso aqui, ó, eu tenho a malha de 2.4K. Então, eu tenho 2.4K. Então, nesse caso aqui, pessoal, o que irá acontecer aqui? Eu tenho 12 volts nesse ponto. E eu tenho, nesse caso, eu tenho aqui, ó, 12 volts nesse ponto e 16 volts nesse ponto. Se eu for calcular 12 volts para 16, né, eu vou chegar aqui a próximo de 2 ponto, né, em média, eu vou chegar aqui em média do 2.3 mais ou menos. Então não vai chegar a tensão, porque aqui vai fluir uma condição de corrente, vai fluir um pouco de corrente, mas não é suficiente para que essa corrente alcance né, fazendo em cima dessa resistência, eu posso ter aqui a tensão de 2.5 volts. Mas quando eu tenho essa outra corrente circulando aqui nesse ponto, ó, essa outra corrente circulando nesse ponto, então, nesse caso, né, eu vou ter aqui a soma das duas correntes e eu vou ter aqui nesse ponto 2.5 volts. Então, eu não estou monitorando mais por tensão, estou sim monitorando por corrente, né? Eu estou monitorando a corrente que está circulando tanto em um como em outro para alcançar a
tensão de 2,5 volts aqui, neste ponto. Certo, pessoal? E se você tiver alguma dúvida, você posta lá no grupo, Reginaldo, daquela parte lá, eu não entendi direito, aí nós vamos fazer o cálculo, vamos explicar certinho, vamos fazer um vídeo explicativo, para que nós não venhamos sair aqui do análise esquemática. Mas aí se você quiser, Reginaldo, eu queria detalhes sobre isso. Aí pode colocar lá, Reginaldo, eu queria detalhes sobre isso, como aí nós vamos pegar vários exemplos e vou fazer um vídeo, né, mostrando somente como faz este cálculo, certo, pessoal? Então tá certo, pessoal, no próximo vídeo nós vamos continuar o nosso análise nesta fonte e agradeço a você por estar participando do grupo Assessoria Particular. Muito obrigado e até a próxima.